Muito boa noite, boa tarde, bom dia para você que está me ouvindo no nosso canal Caminho, Verdade e Vida. É sempre um prazer estarmos aqui, né, nesse dia tão especial, onde temos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus. E eu quero, né, hoje começar uma série de estudos falando um pouquinho sobre a volta de Cristo, nossa grande esperança. Você sabia que tem mais de 2.500 textos que falam sobre a volta de Cristo? Então, muito importante a gente falar sobre Jesus, sobre a sua volta, né? Ele já veio, morreu por nós, ressuscitou, está no céu, mas a promessa dele é que ele vai voltar. E nesse momento eu queria falar um pouquinho para você que está me ouvindo, né, que está aí vendo nossa imagem, sobre Mateus capítulo 25, que fala sobre uma parábola muito interessante, que é a parábola das 10 virgens. Eu não vou ler o texto, que é muito grande, mas eu quero pensar alguns textos importantes da parábola, né? A primeira questão é: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, tomadas as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Primeira coisa, Jesus está falando aqui de dois grupos, tá? Esses dois grupos têm o mesmo objetivo, o que? Encontrar-se com o noivo, encontrar-se com Jesus. Ele não está falando com pessoas que não conhecem a Cristo. Ele está falando com pessoas que conhecem a Cristo. Aí vem o seguinte: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, dois grupos. Segundo, uma coisa importante. Duas coisas muito importantes: lâmpada e azeite, tá? As nécias levaram o quê? As lâmpadas, mas não levaram o quê? O azeite. O azeite, se você for estudar a palavra de Deus, simboliza o Espírito Santo. As prudentes, além das lâmpadas, levaram o quê? O azeite. Então, tem a Bíblia, mas também tem o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. É ele que convence, é ele que mostra o caminho. Então, sem esse conhecimento, sem esse despertar, sem essa vida com Deus, não tem como você de ter uma vida voltada para Cristo, porque é o Espírito Santo que convence. Então não adianta dizer, eu estou na igreja, mas não tem vida com Deus, não se consagra, não busca Deus, não tem vontade de servir, não se esconde nos bancos da igreja. Deus não quer isso para você. Aí vem, tardando o noivo, então Jesus vai, o tempo não é nosso, né? É o tempo de Deus. Foram tomadas de um sono. Então, o que é? Os dois grupos dormiram. Então, quer dizer o seguinte: em outras palavras, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Cristo. Então, não tem como dizer que vai voltar daqui 1 ano, 1 mês, 2 anos. Não. Todo mundo está na mesma situação, tá? Só que a diferença é que preparados e não preparados. Preparados são aqueles que têm as lâmpadas, tem a lâmpada, que é a palavra de Deus, mas também tem o azeite, que é muito importante, né? Olha o que diz aqui no Evangelho de João sobre a questão do Espírito Santo, tá? Eu queria ler isso com você, que é muito importante quando se fala do Espírito Santo. No capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, versículo 7. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for e vou-lo enviarei. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, e aí no verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá todas as coisas, né, que tem ouvido, né, que você tem ouvido na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele convence, ele mostra o caminho, ele dá a direção certa. Você pode ler a Bíblia, mas se você não praticar, se você não se consagrar, se você não estiver ligado com o Espírito Santo, você está no caminho errado, tá? Continuando aqui.
Então o noivo chega à meia-noite. Estamos bem pertinho no relógio de Deus à meia-noite, tá? Faltam poucos segundos para meia-noite. Meia-noite é o tempo final. E levantaram todas aquelas. Então Jesus vai voltar. Todo olho verá. Os que estão preparados e os que não estão preparados. Então você entenda claramente que não é porque eu estou na igreja que eu estou salvo. Por isso que eu estou dizendo para você, não adianta ir para a igreja, eu não estou falando de igreja, tá? Aí diz, as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então, não tem espírito, não tem vida. Não tiveram compromisso com Deus. Agora, quando Cristo está voltando, vão dizer que querem? Não tem mais tempo. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós, nem a vós outros. Então, a salvação é pessoal. Não é porque eu sou santo, me santifico, busco a Deus, que a minha esposa está salva, ou vice-versa. Não. Cada um tem que buscar a Deus individualmente. Então, elas saem para comprar. Então, mas vão comprar onde? Que não tem onde vender. Já se cessou. E eu acho interessante esse verso 10, né? Fechou-se a porta. Que porta é essa, pastor? A porta da salvação. Fechou a porta. Não tem mais para onde correr. Não adianta ir para o padre, para o pastor, para o bispo. Fechou a porta. É a porta da graça. Deus ainda está com essa porta aberta. Mas você tem que tomar essa decisão hoje. Ah, mas ele não vai voltar hoje, sim, mas você não sabe se vai estar vivo amanhã, sabe? Se você vai estar bem amanhã, não sabe? Ninguém sabe. Eu tenho hoje, Deus me deu hoje. Então hoje é o dia de eu estar mais próximo de Jesus. Aí no final, fecha-se a porta, né? As virgens prudentes entram e Jesus responde: em verdade vos digo que não vos conheço. Quem? As nécias. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Querido irmão, querido amigo, querida amiga, querida irmã, que texto pesado, né? Você pode dizer, mas Deus é muito mal, Deus vai destruir pessoas. Não. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E ele vai voltar para fazer a justiça e dar a vida eterna para você e para mim. Não fique com medo da volta de Jesus. Medo sim, se você não estiver preparado. Mas pastor, como é que eu me preparo? Buscando a Deus. Tendo comunhão com Deus diariamente. Buscando orientação bíblica através do Espírito Santo. Porque isso aqui, ó, é uma lâmpada, porque Davi fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia fala de tudo que você precisa, de tudo isso aqui. Mas sem o Espírito Santo, não tem como ter uma vida consagrada a Deus. Você quer se consagrar, você quer dizer para Deus hoje, Senhor, eu quero estar contigo no céu, eu quero fazer parte das prudentes. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, mais uma vez eu quero te agradecer porque o Senhor nos conduziu até aqui. E eu te peço por todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que eles possam ter um encontro com o Senhor e estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Abençoe cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Bota esses comentários aí no nosso canal e se inscreva, divulgue, compartilhe, para que nós tenhamos mais pessoas nessa comunidade tão bonita, né, que é o caminho, verdade e vida. Não estamos falando de uma igreja, nós estamos falando de vida com Deus. Mais uma vez para você, fica com Deus, que Deus te abençoe, fica feliz, porque Cristo está voltando e Ele quer levar você para o céu. Próximo encontro, fala mais um tema sobre a volta de Jesus. Até lá.